Olá, sejam bem-vindos ao Economia SC Podcast, em parceria com Santa Catarina Moda e Cultura. Eu sou Ana Paula Dalk, fundadora do Economia SC e host do episódio. E hoje a gente tem aqui Matheus Fagundes, que é CEO da Audaces e presidente do SMC, Marcelo Caetano, sócio do grupo Venda Mais, e André Jativa, diretor executivo do Latina Têxtil e Diclatex. Sejam bem-vindos. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o ecossistema do SMC e o Matheus vai falar para a gente o que propõe no mercado e um pouquinho de como acontece aí a entidade. Bom, olá, tudo bem? Bom, obrigado pelo convite aí do SMC, obrigado por também ter aceitado aqui nossos amigos aí, parceiros aí já também do SMC. E é muito bom a gente vir para esse primeiro papo já com relação ao SMC e contando, né, que a gente está próximo dos 20 anos, que é um ecossistema que vem se transformando, né? Um ecossistema vivo, que hoje conta aí com 40 associados, né, no estado de Santa Catarina, e principalmente iniciou com uma ideia de transformar o estado, no início muito mais voltado para o setor de moda. Hoje ele já abrange outros segmentos, como iluminação, eventos, mas principalmente como a gente constrói com pilares da indústria, das instituições de ensino também, para um estado cada vez mais inovador, um estado que consegue se desenvolver, consegue ter mais relevância a nível nacional e, por que não, internacional. Então é sempre no sentido de troca, de desenvolvimento de todos, uma construção a várias mãos. Esse é o espírito do SMC e por isso ele constrói em diferentes trilhas, né? Aqui a gente bate um papo um pouquinho mais na trilha comercial, mas trabalhando hoje frentes de ESG, como já vem nos últimos anos, governança, sucessão, temas dos mais diversos, que é onde realmente a gente precisa ajudar a nossa indústria, seja os empresários, seja também a sua equipe. Esse é o nosso objetivo como SMC, ajudar a indústria, né? No papo, o objetivo é justamente a gente falar sobre a vertical comercial, né? Então, vocês podem também falar de como é que surgiu a ideia dessa vertical, qual foi a necessidade que vocês viram aí no mercado a partir das empresas associadas. Bom, o principal ponto, acho que a gente fala assim como a gente faz nos nossos negócios, né? A gente tem que escutar o nosso cliente. E foi muito em conversa com o associado. Fala assim, o momento não é simples para o mercado, a questão comercial é sempre importante, precisa sempre estar em pauta. E foi em alguns papos com os associados no ano passado que a gente estava decidindo quais trilhas a gente dá mais ênfase nesse ano. E veio o tema comercial, que há algum tempo a gente não tratava. Então, quando veio isso, falei, bom, vamos pensar num nome que seja relevante no mercado, que consiga transformar esses encontros também. Veio, né, o nome do Marcelo Caetano, a Venda Mais, e a gente teve essas trocas de como construir essa trilha, e assim eu prefiro até que eles falem um pouco mais, né, quem está sendo do lado do cliente do SMC, que é o associado, e quem puxou também essa frente, como está sendo a experiência para o Marcelo na questão de se tratar não só com 40 empresas, mas também você está falando de mais de 100 pessoas a cada evento, né, se encontrando, discutindo em cada momento o novo passo, o modelo de negócio, muitas vezes, a empresa atuando e conseguindo aplicar de forma diferente, né? A palavra é de vocês. Se quiser começar. Joia, vou começar por aqui então. A gente tem um relacionamento de confiança e de longa data aí, né, com o Matheus, em alguns momentos, em alguns eventos, enfim, em algumas trajetórias conjuntas, e uma confiança muito grande, né? E o Matheus, em um determinado momento no ano passado, falou: olha, André, por que a Latina, a Diclatex, né, por que vocês ainda não estão no SMC? O que faria, né, isso ser relevante? E naquele bate-papo eu me lembro bem assim que a gente falou: olha, estávamos cursando o Priori da moda, né, naquele momento, encerrando, e lá houve uma crítica muito grande, assim, apesar de Santa Catarina ela ser muito relevante em inúmeros aspectos, né? Se falou em inovação, a Diclatex aí hoje está em Joinville, que foi eleita pelo ano passado a cidade mais inovadora do Brasil, né? A gente tem um olhar para a indústria, para a qualidade, para a entrega que são fenomenais, mas se tem uma crítica para Santa Catarina é que a gente ainda tem uma trajetória longa ao saber vender e ao saber se vender, né? Essa questão comercial e de marketing, a gente tem bastante a aprender, né? Principalmente quando a gente olha para empresas paulistas, cariocas, aí eles têm geralmente uma condição de fazer isso melhor, né? Isso foi criticado nesse MBR que nós fizemos ali,
pela Fiesc, né? E a conversa foi nesse sentido. Olha, Matheus, o que nos faria participar desse momento é a gente olhar para esse lugar, né? Que a gente consiga fazer de Santa Catarina, e de novo, isso acontece no Fiesc, isso acontece no SMC, essa associação e essa potência de Santa Catarina sendo exponencializada pelos participantes, por quem faz parte desses contextos, né? E ali a gente, Matheus falou, olha, estamos aí costurando e tricotando uma possível parceria com o Marcelo, com a Venda Mais. Nós, como Latino Indiclatex, também já somos usuários aí, clientes da Venda Mais de longa data, né? Muitos dos nossos executivos, eu mesmo já fiz alguns cursos, algumas formações aí com a Venda Mais. E aí casou, foi o casamento perfeito, então esse foi o motivo, né? Os dois aqui ao meu lado são o motivo de nós, Latino Indiclatex, estarmos aí participando do SMC, e a gente tá entendendo assim que super bacana isso, né? Levantar, colocar esse tema na mesa, dar essa oportunidade de discussão. Depois, mais adiante, a gente pode falar um pouquinho das aplicações, mas eu já adianto que existem aplicações, isso é muito joia, né? A gente tem feito os encontros em Blumenau e em Jaraguá, e os times, né, nosso time tem ido assim com um time grande de pessoas, e inclusive nas idas e vindas a gente vai discutindo e vai implementando, e a gente sabe que do lado de cá, né, de quem pega o conhecimento e tem que implementar, não é tarefa fácil, é a tarefa que de fato vai agregar valor, pegar a teoria e conseguir executar, aplicar na prática e gerar o resultado. E o que a gente pode dizer é que já tem sido possível a gente fazer implementações, né, aplicar esse conteúdo que a gente está tendo, então muito bacana. A parte boa é que é tranquilo, assim, bom, Marcelo, nós entramos por causa de você da trilha comercial, assim, sem responsabilidade nenhuma, super tranquilo, é só isso. Se não der conta do recado, tá perdido, né? Conta um pouquinho da tua atuação também na Vertical. Olha, para mim, então, em primeiro lugar, já estou honrado demais, né? Já valeu o nosso bate-papo aqui, né? Fico muito feliz. E você sabe que um ponto que foi falado aqui, que eu acho super importante. A vocação industrial é muito forte em Santa Catarina. E na Vertical Comercial isso transborda. Porque é difícil pra caramba sair de dentro da indústria e deixar o mercado tomar conta e a visão comercial tomar conta do negócio. E ali é muito legal, porque eu tô no meio de empresários, super bem sucedidos, não sei o quê, mas que tem uma sede comercial, porque a vida inteira foram criados dentro de uma estrutura que era produção, eficiência produtiva, tudo isso. E que fez o Estado ser essa potência que o Estado é, né? Então, assim, é muito bacana isso, porque a gente começa a trocar ideias sobre o comercial e essas ideias, elas vão expandindo, né? E eu aprendo cada encontro que a gente tem, aprendo lá, né? Porque é uma troca, eu escuto uma história, né? Eu falo que eu tô dentro do útero, né? De Santa Catarina mesmo, né? Da essência máxima. Isso para mim é uma honra muito grande e é muito legal. Mas claramente tem isso, né? De ser muito industrial e do comercial ser um exercício diário, do cliente participar da empresa, da estratégia comercial ser discutida junto com a estratégia industrial, mas não necessariamente sendo freada para a estratégia industrial, porque às vezes a indústria faz ficar um pouco mais lento o comercial do que poderia ficar, e a Vertical tem exatamente esse objetivo, para falar, cara, dá para ser uma super indústria, ser muito eficiente, e dá para ser muito eficiente no comercial também, sabe? Porque senão você puxa muita eficiência da estrutura industrial, sendo que você poderia transportar um pouco e compartilhar isso um pouco com o comercial. Pra ti, em que momento essa chave virou exatamente, dos dois andarem ao mesmo tempo? Olha, eu vejo que o mundo está passando uma transformação muito grande, né? E para mim essa transformação ela passa pelos marketplaces, né? A hora que as empresas decidiram vender o que elas não produzem e nem o que elas estocam, elas decidiram que produzir é muito importante, mas vender é muito importante. E o mundo está passando por essa transformação. Não é o que eu faço e eu vendo, é o que o meu cliente quer consumir. Então, quando eu entendo essa coisa do que o meu cliente quer consumir, às vezes é algo que eu não produzo, mas que cabe na minha marca, que agrega valor ao meu produto e eu consigo colocar isso à disposição do cliente. Então, o mundo está passando por essa transformação e as indústrias elas estão se reposicionando dentro desse processo. É claro que o core, o mais importante, você produz, mas o que mais você poderia trazer para a sua indústria que não seja o que você sabe produzir?
Eu acho que esse que é o grande negócio. Então o mundo está passando por essa transformação e volto a dizer, o estado superindustrial como Santa Catarina também está nesse movimento aí, ainda que ele seja sofrido, né? Ainda que não seja um movimento simples, né? Porque todo mundo fala, nossa, mas a minha indústria não. Eu falo, cara, legal, indústria e parte comercial. Eu sempre falo que as empresas têm, eu vou falando pra caramba, né? As empresas têm, no Brasil, duas coisas. As empresas são uma indústria, às vezes elas são uma transportadora e às vezes elas são uma distribuidora. E elas juntam tudo isso no mesmo negócio. Só que esses negócios são negócios distintos. Indústria é uma coisa, logística é outra coisa, e o que você vai comercializar é outra coisa. Mas a gente, de uma maneira geral, culturalmente, isso no Brasil, a gente coloca tudo isso junto, né? Algumas coisas já estão indo, né? As transportadoras já estão saindo de dentro das indústrias, antigamente era dentro, mas a produção ainda é muito forte para direcionar o comercial das empresas. André, essa demanda vocês estão sentindo agora também, né? Com a entrada no SCMC, provavelmente foi uma virada aí de chave que vocês também tiveram e estão em busca de melhorar o comercial da Adiclatex também. Como é que é a operação de vocês dentro da empresa? Como é que vocês estão pensando aí para o futuro? Bom, pergunta complexa que a gente poderia ficar aqui, né, a tarde toda falando só sobre isso, assim. A Adiclatex, a família, né, a qual represento, segunda geração aqui, faço hoje a direção executiva, adquiriu a Adiclatex em 2007. A Adiclatex é uma indústria de 46 anos. Então, super longeva, e ela começa, né, a essência dela, o DNA dela, ele é um DNA de excelência. Ele começa já olhando para que tipos de tecidos, né, que a gente pode fornecer para o nível mais alto de exigência dentro do mercado esportivo. Então, esse olhar, ele vai formando um DNA industrial muito forte. Um DNA de qualidade, um DNA de entrega, de performance, que olha muito para dentro. A fala do Marcelo, ela é uma característica potente na Adiclatex. Por outro lado, como família, nós temos outros negócios, né, e temos uma outra que é a Latina. A Latina, assim, fundada pelos meus pais, cumprindo esse ano também 35 anos, super longeva, super bacana também a história. E ela já tem uma pegada mais comercial por essência. O seu Maurício, né, o nosso presidente aí do conselho, ele tem essa pegada do relacionamento do cliente já mais latente. Inclusive ele é equatoriano, talvez seja uma justificativa, porque os alemães, né, predominantemente catarinenses, têm uma pegada mais industrial, como foi o caso da Adiclatex. Então esse balanço nós já tivemos, né, por conta da nossa história, por conta da trajetória. Mas falando especificamente da Adiclatex, que aí é essa curiosidade dessa virada de chave, a gente tem feito essa discussão. Como que a gente pega essa potência que é a Adiclatex, né? Hoje, graças a Deus, é um trabalho de um time espetacular, uma referência dentro do mercado esportivo, têxtil, né? Atendemos os melhores clientes nacionais e internacionais e somos, dito por eles, a referência desse mercado dentro da América Latina. Conseguimos usar essa plataforma esportiva para entrar em outros segmentos, então já existe aí um olhar para inovação, né? Exemplo que eu sempre dou, essa camisa que eu estou vestindo hoje, ela vem da plataforma esportiva com materiais, tecnologias, sustentabilidade, que é super forte. A gente trouxe o esporte para dentro do casual, né? Então uma camisa que não dispensa passadoria, que tem um anti-odor, posso usar mais vezes, sustentável e tal. Então a gente já tem essa pegada de usar a plataforma, mas como que a gente potencializa isso em termos de vender e se vender, né? E aí a gente tem feito essa busca, né, com as equipes, com os times, com as discussões, em todos os órgãos aí da governança, né, iniciando aí pelo Conselho de Família e Sócios, depois o nosso Conselho Consultivo, que vem discutindo isso, e aí eu como executivo tratando com o time estratégico, enfim, desencadeando como que a gente faz isso. E fizemos algumas trajetórias, a gente vem fazendo, eu entendo que isso é um processo, né, não quer dizer que a gente, o Marcelo bem disse, assim, é uma luta para quem tem um DNA industrial fazer essa mudança, sem perder a excelência industrial, que é fundamental no core. Mas existe um potencial comercial aí a ser explorado muito grande. Eu diria que a partir desse ano de 2024 tem sido um marco de virada disso, quando a gente olha os potenciais de crescimento, principalmente com aquilo que nós produzimos, mas também com aquilo que atualmente não produzimos ou que eventualmente nem produziremos, mas como que a gente torna esses negócios essencialmente industriais, plataformas que podem expandir, né? Então a gente tem feito essa busca, esse exercício,
e o SCMC tem sido um dos pilares aí para nos ajudar a discutir isso, né? A disruptar um pouco a cabeça e dizer, olha, não é aquilo que eu produzo que eu tenho que vender, mas o que o meu cliente quer comprar e de que forma que a gente bota isso para trás da cadeia e faz essa mudança. Então, eu diria que a gente está num momento bem interessante, legal, gostoso, né? Desafios enormes, mas interessante de fazer essa virada para levar esses negócios para um novo patamar. Isso vem através desse olhar comercial, de marketing mais forte, e a gente está mirando para fazer isso. Só reforço assim, né? A gente tem essas discussões internas, a gente vê outras empresas que elas acabam vendendo e se vendendo principalmente mais do que são. Esse é um cuidado que a gente tem que cuidar, né? Tem que ter, no meu ponto de vista, e é o que funciona para os nossos negócios, de cuidar para não falar mais do que é. Aí a gente começa a cruzar uma linha que é perigosa, né? Mas a gente tem muito e a gente vende menos do que a gente tem. É isso que a gente percebe. Então, fazer essa subida para encontrar esse equilíbrio bacana é um potencial de crescimento enorme que se tem. Acho aí. que até é uma característica do catarinense, né? A gente faz N coisas, mas vende bem menos do que a gente está fazendo, né? Puxando até o gancho do SCMC, né? Pode contar um pouquinho de como que acontece essa vertical, né? O que é discutido nas reuniões, como é que acontecem os encontros? Eu acho até um ponto que o Caetano pode até ir contando mais depois no detalhe, porque cada encontro ele vai com um tema específico que a gente está evoluindo para chegar até o 5º encontro no final do ano, onde vai ser mais trabalhado até a própria questão do planejamento estratégico do próximo ano. Então, por fases, o último encontro falou muito de canais. Então, esse ponto de ir construindo essa trilha, de não ficar algo... não é uma palestra, isso tem que ser uma troca. Sim. E esse tempo, às vezes, só do deslocamento, é um tempo extremamente rico. E às vezes você pegar 4 executivos numa empresa e colocar aquele momento sem um telefone, sem nada, depois com aquele conteúdo fresco de todo mundo, consegue realmente movimentar bastante isso. E eu acho que eu vou aproveitar hoje mais para perguntar para os dois esse papel aqui, porque o André acabou de colocar, a gente às vezes fala até menos do que a gente está fazendo. E o André teve agora, né, um dos clientes, né, extremamente fortes, Platex, a Latina atende grandes marcas globais, players esportivos, tem uma tecnologia incrível e teve em eventos, realmente até um evento na Ásia extremamente forte de um desses, são pontos importantes. Como hoje você consegue enxergar que a gente pode melhorar essa conexão para outras empresas, para fazerem isso? A empresa lá, que é aquela marca, ela talvez nem está produzindo, mas como ela aproxima da tecnologia do tecido, da confecção, como isso acontece? E para o Caetano, assim, como é que você consegue ver em outros segmentos se esses elos, eles realmente conseguem se aproximar para a gente criar valor na cadeia? O nosso setor da confecção é o único país no Ocidente que tem todos os elos da cadeia, da fibra ao varejo aqui no Brasil. A gente ainda parece que um pouco distante. Você tem uma tecnologia incrível aqui no tecido. Empresas poderiam se valorizar e começar a atuar em outros mercados, inclusive mercados internacionais, que é onde eu brigo muito dentro do SMC para que a gente construa marcas fortes e leve a marca do Brasil, que representa menos de 1% no mercado mundial, né, de moda. Como que a gente consegue fazer esse movimento? A experiência um pouco do André nessa relação, né, de um fornecedor para grandes players, e Marcelo com uma experiência aí de vários segmentos também, se sofrem disso também. Bom, mais um tema que a gente poderia conversar muito sobre e é super interessante, super bacana, assim. Excelente pergunta. A gente, como fornecedor de players globais, né, nesse caso, o evento que nós fomos convidados, fomos a única malharia brasileira a ser convidada, dentre os melhores fornecedores a nível mundial da Adidas, né, que está vivendo um momento de marca incrível, agora, né, tanto a Eurocopa como a Copa América, os 2 campeões vestindo Adidas, olhando para uma Copa do Mundo que vai ser o principal evento esportivo de todos os tempos, o maior nível de audiência, de público, de dinheiro, né? Então, está vivendo um momento de marca com produtos que tem sido um hit, etc. E um orgulho para a gente, né? O principal fornecedor de tecidos para o futebol, inclusive, que é um esporte de maior nível de exigência, etc. E aí, quando a gente olha para esses players e a gente entende o seguinte, que hoje, apesar de termos uma cadeia que tem que ser muito mais explorada, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, a gente consegue atuar por conta de alguns aspectos.
Então, por exemplo, assim, eles têm definitivamente mais competitividade trazendo produtos asiáticos. Lá existe uma cadeia, né, que ela consegue trazer uma agilidade, uma velocidade por ter uma cadeia conectada. Então aí é o primeiro ponto que a gente tem visto, assim, cara, Santa Catarina tá vindo legal no têxtil. Recentemente nós passamos São Paulo como o maior produtor têxtil do Brasil e, portanto, um dos maiores do Ocidente. Nós somos uma cadeia que emprega muito aqui na nossa região. Como que a gente consegue fazer com que essa clusterização aconteça, com que essa aproximação entre, né, a cadeia, no primeiro momento têxtil, ela aconteça, se fortaleça para que a gente use os benefícios, ganhe mais competitividade, ganhe um fator relevante que é a agilidade. Nós estamos numa posição estratégica para o Brasil, que é um país consumidor enorme, né, tem um mercado consumidor que se basta, por assim dizer, mas temos outras regiões aqui do lado que a gente pode fornecer, de fato fornecemos, hoje nós exportamos aí com as nossas marcas para aproximadamente 15 países. Então tem algumas situações nesse sentido que a gente precisa continuar avançando. Um outro ponto que aí não depende tanto da gente, mas depende de nós juntos, que é a gente ir fortalecendo o setor perante instituições governamentais, por exemplo. O Brasil ele ainda tem políticas externas deficitárias. Então a gente não consegue competir e entrar em mercados como, por exemplo, os Estados Unidos. A gente tem uma posição estratégica para fornecer aos Estados Unidos, mas a gente não tem um tratado comercial que nos permite chegar nesse mercado. Então a gente perde para quem tem relações políticas externas aí melhores do que as nossas. Esse é um fator de construção a longo prazo. E para finalizar essa insight, assim, porque, de novo, esse tema a gente poderia conversar muito sobre ele, a gente tem feito um trabalho muito bacana de inovação. Como indústria têxtil que tem, né, essa oportunidade, essa honra, esse prazer de trabalhar com grandes marcas de nível global, a gente tem investido em inovação, materiais avançados, né, tem tido um time aí com projetos muito legais, tem novidades interessantíssimas aí vindo pela frente, e dentro dessa inovação nós temos ampliado esse olhar para uma inovação cada vez mais aberta. Então, somos aí a única empresa têxtil convidada dentro do nosso elo da cadeia aí, né? Dentro de um grupo, por exemplo, em Joinville, grupo Sino aí de inovação, com os chefes de inovação de empresas como WEG, como Whirlpool, ou seja, outros setores de atuação para fazer as trocas, para fazer as conexões e ver como que a gente, né, dentro da indústria, dentro de Santa Catarina, dentro dos desafios que se tem, pode se fortalecer e avançar. Então, acho que tem muito campo de atuação, a gente tem mais é que se unir mesmo, pensar em um contra o outro não faz o menor sentido, porque aí a gente vai ser tratorado por aqueles que vêm de fora, mas se a gente consegue se unir, consegue criar relevância para o setor, consegue fazer discussões que a gente ganhe, né, em conjunto, acho que a gente tem tudo para voar em Santa Catarina. Na minha visão, essa leitura de concorrência e parceria é algo que precisa ser trabalhado. Isso é muito mal trabalhado no Brasil. Nós somos latinos, né? Por mais que aqui nem tanto, né? Mas assim, nós somos muito latinos no sangue. Então assim, concorrente é concorrente. E quando eu falo que eu aprendo em cada vertical, numa delas o André foi lá na frente para falar como surgiu esse negócio com empresas que ele nem sonhava vender. Né? Quase que alguém tem que ir lá dentro e falar, esse negócio que você tem é muito legal, me dá aqui isso daqui. Aí ele olha e fala, meu Deus do céu, isso é muito legal. Então, assim, esse aprendizado que eu tive lá, já valeu a minha participação, assim, porque é muito importante isso, porque às vezes a gente tem um produto que pode ter num concorrente um parceiro, no concorrente um cliente, no concorrente um desenvolvedor, mas a gente olha para o concorrente como uma coisa estanque, a gente olha o processo como uma coisa estanque. Isso é pouco produtivo, sabe? Porque, assim, todo mundo faz alguma coisa muito bem. E o seu concorrente pode não fazer tão bem assim, e você também pode comprar o que... Essa visão de organização. Então, por exemplo, isso que o André falou, foi num evento da Adidas, no Brasil, lá. Quantas empresas no Brasil fazem um evento para os fornecedores? Vamos pegar pesado aqui. Pouquíssimas fazem. Porque o fornecedor é quase alguém que eu tenho lá que tirar o sangue dele para conseguir ganhar dinheiro. Não que a Adidas não deve negociar muito bem com o André, faz parte do processo, mas assim, ele é meu parceiro. E essa visão do fornecedor como um parceiro comercial, o fornecedor com alguém que vai desenvolver soluções para a minha empresa, e se eu esmagá-lo no preço, ele não vai ter
condições de ter uma área de inovação bacana, não vai poder participar desse processo que você está lá desse grupo que vocês estão lá em Joinville, e você não consegue desenvolver, você está matando a sua própria empresa. Então essa coisa de quando o meu fornecedor é esmagado por mim, ele mata a minha própria empresa, é uma coisa que a gente não pensa. E a gente não chega no fornecedor e fala, cara, ele é parte do meu negócio, né? Matheus falou de ecossistema, eu uso muito esse processo de ecossistema em venda. O fornecedor é parte do seu ecossistema. Então você tem que olhar para o seu fornecedor e falar como eu fomento nesse cara uma melhoria. Então assim, se a gente pegar toda a cadeia, né? Como o Matheus aqui falou já, pô, a gente tem capacidade de produzir o algodão, de fazer todo o tecido, toda a cadeia. Se a cadeia olhar para a própria cadeia como algo a ser desenvolvido de verdade e não só como algo, que curioso, vamos lá, vamos ver, mas como é que eu fomento essa cadeia? Isso é muito rico. Por si só um processo desses, meu Deus, a gente já evolui demais em relação a isso. Então essa visão de concorrente, de parceiro, de desenvolvimento, de que a minha empresa não termina nas paredes da minha empresa, mas termina lá no meu fornecedor, lá na casa do meu cliente, isso vai gerar um processo de inovação e de transformação muito importante. E esse também tem sido um dos objetivos do SCMC, né? De fato, unir essas 40 associadas, mas também reverberar aí no mercado como um todo, né? Tem que ser discussões como essa, de fornecedores. Inclusive, a gente tem uma sorte, né? Do SCMC ter criado esse ecossistema em Santa Catarina. Vai pegar uma estrutura falando de audácia e tecnologia, você tem a malharia, tecelar, você vai ter a confecção, você tem alguém que já tem o varejo também. Ou seja, tem que ter uma discussão mais rica e uma aproximação, né? E não, eu acho que Santa Catarina tem uma vantagem comparada a outras regiões quando a gente consegue colocar empresas que são teoricamente concorrentes aqui. Setor infantil, nós temos várias, né, dentro do grupo, cama, mesa e banho. Só que eu acho que tem um passo agora seguinte, é como eu faço elas trabalharem também, não precisa ser o estratégico só de cada uma. Como é que pensa um pouco no contexto total? Como é que a gente pode construir alguns pontos maiores? E às vezes a gente volta para discussões muito arcaicas no sentido de falar assim, mas o calendário você não sabe quando vai estar frio, vai estar calor, você está fazendo o teu cliente comprar 6 meses antes uma estação, como a gente encurta esse processo, está mais próximo, ponta a ponta, e claro, tecnologia é um meio só para isso, né? Não tem como ser só ela, precisa de processo, de pessoas, realmente um tripé para funcionar. Mas é nesse sentido de assertividade. Como é que eu assertivo? Não adianta, eu vendi muito aqui, eu vendi toda a minha coleção, minha produção está cheia. Se a confecção não fez o fluxo todo e não vendeu, você tem um problema. Se o varejo comprou e não girou, você tem um problema. Isso que o Caetano falou. Hoje você não pode estar mais preocupado com o que você vende. O seu cliente está vendendo. E mais ainda, o que o consumidor está buscando. Então, essas junções, essa aproximação dessa cadeia é fundamental para que a gente realmente seja assertivo em tudo, todo. O SCMC, de novo, é um elo disso, mas é quem faz realmente o dia a dia são essas empresas. E aí é um empresário. Acho que são gerações aqui, né? Pô, André, segunda geração, cabeça super aberta, mais ativo. Como é que a gente faz isso tudo nesse segmento? Porque a gente teve um encontro recente, governo e sucessão. Falando de 4, 5 empresas em Santa Catarina, grande porte, passando por uma sucessão. A gente mantém bem uma cultura que é forte, como a gente consegue acelerar outros pontos, a colaboração. Eu trago muito do viés de um dos fundadores do SCMC, como que é o Cris, né? Na época, então, Tecnoblue, e foi juntando, o Rui também, na época, então, a Dudalina. Ele estava muito à frente, atrás. E hoje você pensar assim, a gente ainda avançou em pontos, mas a gente está vendo ainda um caminho enorme pela frente, várias oportunidades. É isso que a gente tem que fazer. Como é que a gente bota todo mundo na mesa com mais frequência? Não é um encontro só que isso funciona. As ideias que surgem em encontros como esse executados não são simples. Comento muito, né? Planejamento estratégico, acho que todas as empresas têm, algumas são maravilhosas, mas o que ganha o jogo está na execução. Essa execução passa muito por entender o momento do mercado, o momento do consumidor. Quando coloca as plataformas, vieram para cá e mudaram o modelo de negócio. Mas se ela é mais barata, discutir isonomia, não é um imposto X que vai mudar o jogo, agora a gente está protegido. A visão de proteção até vira um problema no longo prazo. Mas eu falei assim, o modelo de negócio mudou. Algumas outras marcas, falando do varejo em si, a Zara mudou a estrutura, o modelo de negócio na década de 90, não é recente. A gente traz outras plataformas recentes, mudaram o modelo de negócio hoje.
a gente ainda vê em nível global, não vou colocar, né, não é a questão de Santa Catarina, de Brasil, só a nível global, muita confecção, muita indústria atuando no modelo de negócio da década de 70. De como eu vou criar, como eu vou definir, como eu vou vender. Então, essas provocações, né, reflexões que a gente quer muito. Pô, Caetano está rodando tudo, tem outros segmentos. Conta um pouco mais, como é que é a discussão em cada um. Vamos fazer essas reflexões para cá, para dentro de casa também, o modelo de negócio ser atualizado, né, ou ser até reinventado, né, na questão nosso da moda em geral, né? Que é da tua visão sobre... Não, eu teve uma das verticais lá que foi falar sobre canais de vendas. E aí eu comecei, foi muito legal isso, porque eu acabei tendo que estudar canais de vendas, assim, mas estudar não canal de venda, eu vivo isso todo dia, mas estudar a origem. E aí eu fui lá da origem, né? O bom do evento que tem a cada 2 meses é que você tem tempo de dar uma mergulhada, né? Então você começa lá, o cara vendia na propriedade dele, o que ele produzia, depois ele começou a vender ali na praça central, e depois alguém chegou e falou assim, eu vou pegar esse produto e vou levar para outro lugar. E aí ele começou a Rota da Seda, que começou a trazer produtos, fazer isso acontecer, e daí você começou a vender em mercados que não eram na sua cidade, e daí você começou a vender em mercados profissionais. Cada vez mais os produtos foram ficando, o cliente foi ficando distante da empresa, certo? E daí veio o digital e achatou esse processo. Veio o digital e botou o cliente na cara da empresa, e a empresa não sabe o que fazer. Né? A empresa está vendendo do mesmo jeito que ela vendia na época da Rota da Seda. Dava o produto na mão de alguém, alguém ia lá na frente e ia vender o produto dele. E o digital encolheu isso em questão de 15 anos. E é muito difícil repensar esse processo. É muito difícil, o Matheus falou, é desafiador. Mas se você não repensar esse processo, você vai ser destruído pelo mercado. E é isso que vai acontecer, né? O Matheus falou, você pode fazer proteção? Pode, cara, mas de verdade é fazer uma proteção para segurar o mar, né? Se vier, vai vir mesmo, não tem jeito. Você pode até adiar um pouquinho, mas vai acontecer. Então essa mudança de o meu cliente estava distante de mim, saía da minha indústria, ia para um representante comercial que vendia num varejo, que chegava num cliente, hoje o cliente está falando, eu queria comprar de você. E aí você fala assim, aí é o que eu faço? Como é que eu ajo? A empresa precisa tomar essa decisão de estrategicamente não destruir os canais, porque senão ela perde, mas também pode ficar refém do processo. Então a gente está vivendo exatamente esse momento agora e ele é muito desafiador. Ô, Matheus, dentro do SMC a gente conversou que tem várias empresas aí fazendo essas sucessões, né? Tu acredita e tu vê aí nas discussões que de fato é uma característica também dessas sucessões serem de pessoas com um pouco de mente mais aberta para o mercado nesse sentido de tecnologia, de canais, integração, enfim, como é que tu vê? Passar uma aguinha aqui para você também, apesar que o barulhinho é ótimo, mas é só água. Legal. Assim, não colocar, parece que senão pode virar até um preconceito, parece não veio uma geração mais nova e parece que é mais inovadora. Não é necessariamente isso. Acho que tem que ter o máximo de trocas, mas vai oxigenando qualquer negócio, independente de geração, se é familiar, se não é, tudo mais. Eu acho que cada vez você consegue ter mais pessoas pensando no negócio. Vou trazer para dentro de casa agora o que a gente está passando na Audácia. Sucessão, assumir como CEO, mas grande, extremamente jovem, ativo, o que ele foi, cara, como é que eu vou olhar para os próximos 30 anos? Então se dividiu muito bem as funções, olha, aquisições, negócio para frente, acelerou uma frente e a gente consegue executar ali com questões de inovações, de projetos dentro do negócio. Então são complementares, uma questão complementar. Não sou mais inovador ou menos inovador que o grande, pelo contrário, acho ele um gênio. Mas o fato é que talvez você consiga se complementar. Teve nesse encontro o pessoal falando assim, então tá, se eu deixei de fazer a família e veio um de fora, então eu profissionalizei. Assim, sim, por que não pode ser profissional a família? Pode ser muito, né? Então o fato é não generalizar. Eu acho que assim, como a gente consegue se complementar nisso, ter essas trocas, são experiências. Posso falar ao longo dessa minha longa jornada de 40 anos de vida que eu tomava decisões, eu tinha passado, né, em outras experiências que a gente vinha aquela juventude, aquela vontade toda, você vai olhar hoje para trás e fala, nossa, que bobagem que eu ia fazer. Você tinha alguém, às vezes, com uma experiência que conseguia equilibrar. O extremo é um problema. O extremo não vou dizer o extremo assim, daquela vontade sem pensar, ou o extremo de ser tão conservador. Eu acho que quando o equilíbrio
é o segredo, o equilíbrio é o sucesso, né? Como é que você consegue efetuar isso, como é que você começa a ter trocas com as empresas, como é que dentro do negócio você escuta mais as pessoas, como é que você está mais próximo do cliente, como o Marcelo falou, achatou tudo, e mais do que isso só achatou, assim, parece que a gente precisa de algo quase que uma catástrofe como foi, né, uma pandemia, para utilizar tecnologias ou utilizar meios que a gente já tinha antes. Existia uma reunião online, se podia fazer, mas não, a gente precisou e agora que isso virou uma rotina para muitos negócios também. O que eu consigo fazer, o que eu posso começar a fazer e testar antes que eu seja obrigado a fazer. Que a pandemia obrigou a gente a tomar algumas decisões. O que mais eu consigo fazer para isso? E eu uso um ponto que eu acho que é super relevante, que eu escutei uma frase uma vez, e para Santa Catarina serve muito, né? São empresas centenárias, empresas, né, longevas e tudo mais. Eu falo assim, olha, a gente tem que ter mais curiosidade pelo futuro do que orgulho do passado. Tem um passado maravilhoso, Santa Catarina é incrível em marcas, empresas centenárias, tá, mas e aí? E o amanhã? Com essa curiosidade, não ficar gloriando, né, que a gente foi bom, a gente é bom hoje. Então é esse ponto de provocação que a gente tem que manter constantemente. E quando você bota um ambiente, às vezes, de várias empresas em volta, alguém está passando um momento, você questiona, fala, mas eu achei que eu estava muito bem aqui, pô, que bom, tem outro mais. Pô, tem um salto, tem um degrauzinho a mais para ir. Eu tive um curso recentemente, e olha, está vindo um crescimento maravilhoso. Eu olhava outros segmentos, outras empresas, e falei assim, que isso? Como é que o cara não consegue dar conta desse crescimento todo? E você vai olhando para o lado e fala assim, você sai mais até motivado, fala, não, dá para fazer mais. É sair do choro, sair porque problema todo mundo vai ter, o mercado, tempos, ponto. Assim, como a gente vai para a questão mais resolutiva? Como é que a gente pensa diferente e não ir lá para lamentar a situação do mercado? Então é justamente o SMC o inverso disso, cara, não é para vir aqui para a gente reclamar, assim, quais são as soluções, quais são os caminhos, quais são as trilhas do próximo ano, o que a gente precisa fazer para melhorar e não dá para descontar que isso muitas vezes venha de fora, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente mais trata aí nessas discussões de grupo, né? E de fato o feedback de vocês na vertical comercial tem sido extremamente positivo, então como é que tu avalia a partir do que já aconteceu aí nas reuniões? Agora se o Matheus falar mal, eu vou ter que me retirar daqui, né? Eu perco meu churrasco em Florianópolis, aí eu vou ter problema aí. Não, mas eu acho que até o ponto que o próprio André, né, colocando também como mostra isso, né? Vem com essa expectativa, eu falo também como audácia, mas muito do feedback que a gente vem tendo com os associados é que despertou para algumas coisas que a gente tinha medo, né? Tem aquelas gavetas que a gente tinha um medo danado de tocar naquele assunto, né? Mas meu canal de venda, mas meu representante, mas como eu vou fazer? Mas e o conflito de canal? Então, cara, vamos pensar, e como é que outros setores, como é que está agindo? O que funciona? Boas práticas. A gente conseguir encurtar o caminho das pedras aí, é um objetivo, mas mais do que isso, não vai ser o SMC que vai entregar, está aqui o plano, faz. Não, cada um tem o seu. Mas o fato de instigar isso, a provocar, a repensar, fizeram algumas empresas falar assim, cara, pô, é isso daqui, eu preciso mudar isso, eu preciso agora ser mais efetivo, acelerar esse modelo que eu já vinha até às vezes, né, pensando, namorando, não, agora eu vou fazer. Acho que é isso, e o feedback vem sendo extremamente positivo dessa trilha também. Tem algumas boas práticas que vocês podem falar um pouquinho mais? Aí você vai fazer igual o André, nós vamos ficar aqui horas aqui falando de boas práticas, né? Mas, por exemplo, o último encontro que a gente teve foi falando sobre mix. Né? Você fala, pô, o que mix está fazendo na área comercial? Por pensar bem friamente mesmo, já é um negócio, você fala, peraí, antigamente mix era mix, comercial era comercial. E a empresa desenvolveu o mix dela ignorando o processo comercial. E a última vertical foi uma conversa só sobre mix. Então, assim, você falar, a grande conceito é o seguinte, a empresa inteira vende, sabe? E pode parecer da boca para fora, mas assim, o cara de desenvolvimento de produto, qual foi a última vez que ele foi lá num ponto de venda? Sabe? Logística vende. Qual foi a última vez que o gestor de logística foi fazer uma entrega? Qual foi a última vez que ele foi ver como é que o produto dele descarrega? Você escuta casos de sucesso aqui em Santa Catarina, de indústrias, que elas eram revolucionárias no jeito que elas empacotavam o produto.
sabe assim, é na camisa, do jeito que eles cuidam. Então, assim, a gente precisa olhar e não é assim, todo mundo vende na teoria, mas na prática não é assim. Não, todo mundo vende. O cara do mix tem que ir lá no varejo e olhar lá dentro do varejo. Mas eu assino tendência, super importante, mas não é só isso. É você olhar lá dentro do seu cliente. Então, assim, como fazer para que toda a sua empresa ganhe uma visão de mercado? E o que você precisa fazer de uma maneira criativa mesmo para que os executivos vão lá e vão entender a visão de mercado? Como o seu financeiro pode ajudar o seu cliente a vender? Como pode ajudar ele a comprar melhor? Todos os gestores da sua empresa precisam estar muito focados dentro desse processo. Então, eu acho que o grande negócio é que você for ver, a gente fala de canais de vendas, fala de mix, fala de estratégia, e tem mais ainda encontros que a gente vai ter aqui para frente, mas todo mundo olhando a empresa lá dentro. Então, eu acho muito legal que aqui no SMC, você vai ver, tem a galera de desenvolvimento de produto que está lá no negócio de vendas. Uma galera de desenvolvimento de produtos que nunca foi chamado, de verdade, que nunca foi chamado para participar no processo de debater vendas. E a hora que eles estão lá debatendo vendas, eles com certeza eles voltam e falam assim, opa, tem coisa para eu ajudar a minha empresa a vender. Então, se eu falar assim, uma grande dica é isso. Como fazer essa visão de vendas ser parte do seu negócio de verdade, né? E não ser uma teoria, todo mundo ajuda a vender ou atrapalha. Não, de verdade, o que você está fazendo para que todas as áreas entendam o que está acontecendo comercialmente na sua organização. E às vezes a gente não fala nem do resultado, né? E aí é muito difícil. Para a gente caminhar aqui para a finalização, acho que você e o Matheus podem falar quais são os planos aí da Vertical nos próximos meses. De repente, alguma empresa que vai assistir, quer se associar ao SMC a tempo de participar das próximas reuniões também. E o André, um pouquinho das expectativas aí dos próximos meses também na Latina e na Diclatex. Maravilha. Conta aí o que a gente quer saber. Conta, André, nada, uma hora boa, traz o café, né? Vamos ouvir. Vamos lá. Já falo exatamente sobre isso, mas só corroborando aqui o que o Marcelo comentou. Na última fala, né, do mix ali, teve uma fala dizendo, olha, quanto maior o mix que a gente consegue colocar dentro do cliente, maior a fidelização que a gente vai ter desse cliente. E é natural, a periodicidade de compra vai aumentar, né? No caso, a frequência vai aumentar, né? Vai ser mais rápida a recompra. E uma outra coisa que foi falada, que é super importante, a gente vê isso claramente na prática, é que quanto mais pontos de contato esse cliente tiver, maior a fidelidade que ele vai ter. Então, ela falou agora do pessoal de produto, e nós, por exemplo, estamos lá com o nosso TI, né? Participando aí da vertical comercial. E aí é um lugar onde a gente tem conseguido com clientes, claro, não dá para fazer isso com todo mundo, né? Tem serviços especiais. O desafio é conseguir multiplicar isso, mas a gente tem conseguido fazer isso com os principais no primeiro momento, e é um processo, né, de crescimento. A gente tem conseguido fazer integrações, por exemplo, e prestar um serviço que vai além do produto, que gera essa agilidade, assertividade, gera esse relacionamento, gera essa troca de informações, que com certeza garantem uma fidelização. Não é porque o cliente se prende, muito pelo contrário, é porque o cliente encontra ali um lugar de fundamento para o seu próprio crescimento, né? Então, só corroborando, isso realmente faz muito sentido aí para que a gente possa continuar desenvolvendo essa relação cada vez mais próxima e fiel com os nossos clientes, né? Tudo isso. E o futuro, vamos lá, a gente está vivendo um momento muito bacana, tanto na Latina como a Diclatex. A gente está vivendo um momento de vendas, pelo que a gente tem conversado com o mercado, acima do que a gente tem visto, né, aí no próprio mercado, em concorrentes e etc. Então, eu acredito que um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo, ele está gerando frutos, né? Isso é muito jóia, isso é um feedback positivo, é um feedback que também nos coloca com a responsabilidade de continuar desempenhando um bom trabalho. Então, a gente tem essa questão, né? Aquela oportunidade que eu falei um pouco atrás, a gente está vendo que a gente está conseguindo executar essa oportunidade, e isso é bacana. Agora, nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador em vários aspectos. Então, por exemplo, nós vivemos aí uma questão logística, e no nosso caso, somos duas empresas especialistas em fibras sintéticas. Diferente do algodão, que tem a cadeia verticalizada, aqui, né, na região, a gente depende de um fornecimento majoritariamente asiático. Quando a gente tem um problema logístico, isso impacta diretamente a nossa cadeia produtiva. E esse problema aí, fruto de uma série de situações, guerra,
né, conflitos geopolíticos, aumento de demanda mundial mesmo, né? Estava agora na China falando com os principais fornecedores de fibras sintéticas e aconteceu uma demanda, principalmente em algumas situações específicas, muito grande. Isso impacta, gerando atraso, gerando custo dos fretes, né? Nosso ouvinte aí deve estar sentindo isso de alguma forma, seja como consumidor final, seja como um empresário. Nossos fretes aí dentro do setor têxtil, eles chegaram a sair de uma média de $2.000, que estava estabilizado, batendo aproximadamente $10.000. Então, imagina um aumento de 5.000, né, de 5 vezes, isso impacta diretamente o custo. Tivemos uma volatilidade de dólar, no nosso caso também, né, as nossas negociações são amplamente vinculadas a essa questão cambial, e aí a volatilidade, que nós não temos praticamente nenhum controle sobre isso, né? A gente simplesmente recebe e tem que lidar com as consequências, muitas vezes de situações que acontecem aqui dentro ou até lá fora, né? Infelizmente, situações que muitas vezes são mal conduzidas por quem deveria estar fazendo um trabalho de gerar estabilidade, de gerar segurança, né, jurídica, política, econômica, e isso nos afeta diretamente. Então, a gente está atravessando um momento de vendas positivo, né, com demandas legais, olhando para um final de 23 que foi difícil, duro, consumidor, né, com a mudança política, as inseguranças econômicas, ele estava com uma situação complicada e aparentemente esse primeiro golpe foi recebido e agora a tendência é de crescimento, a gente percebe isso. E graças a Deus a gente está vendo isso na prática nos nossos negócios, mas a gente tem que lidar com esses conflitos. Como é que tu lida com uma variação cambial de um dólar que ficou estável aí entre 4,90 e 5,10 vai por um longo tempo, onde a precificação estava fechada, os acordos fechados, uma carteira amplamente vendida, e daqui a pouco tem um impacto que chegou a 20% nessa variação cambial, mais 5 vezes mais no custo logístico, e eu não consigo, né, repassar isso para o mercado. Como é que isso afeta minhas margens, como é que a gente vê o futuro, como é que a gente olha para essa parceria. Então, a gente está vivendo um momento aí de desafios, né? Falando assim do curto prazo, e desafios que se ampliam. Santa Catarina, um estado maravilhoso, né? Acho que nós dois aqui, né? Morremos de orgulho de Santa Catarina em todos os aspectos, mas a gente enfrenta um problema sério de mão de obra. Falta de mão de obra para o nosso crescimento, para promover essa inovação, essa excelência. Então, a gente está aí, todo momento, tendo que lidar com esses desafios. Por isso, né, se torna ainda mais importante, vou ajudar o Matheus aí a convencer os ouvintes a virem para o SMC, participar não só do SMC, mas de momentos em que se possa debater, né, ver, poxa, o que o meu parceiro do lado está fazendo, que pode me ajudar, como que a gente pode trabalhar melhor algo em conjunto. Eu acho que é esse o caminho, né? Olhar um pouco para dentro de casa, de onde a gente consegue ver um pouco mais as árvores, e é fundamental olhar para a árvore, mas está em momentos assim que a gente também consegue olhar a floresta, né? E ver como é que a gente se guia para o futuro. Então, é um pouco disso aí que a gente está vivendo e esperando para o futuro. Mas perspectivas, graças a Deus, muito positivas. E vamos. Eu falo assim, a vida do empresário é tranquila, né? Tudo super bem controlado, planejado, estável. E esse é um ponto, eu estava há pouco também numa conversa com alguns setores, e é aquela coisa que a gente fala assim, você pegar no macro, como é que está o mercado agora, como é que está no futuro? No macro, a grande maioria vai ver os dados, são aí públicos ruins. O mercado está aqui, está enxugando, tem isso, tem crise, tem vários temas. Quando você vai com empresas que estão fazendo um trabalho, e que não é do dia para a noite, obviamente, buscar inovação e pensar nessa trilha da sua equipe, no comercial, no desenvolvimento, próximo do cliente e tudo mais, essas empresas estão crescendo. E a gente vê hoje dentro também da carteira de clientes dentro da Audace, empresas crescendo 30%, 40%. Então, assim, como isso? Outros estão caindo 10%, 20%. Assim, bom, tem mágica, mas tem esse trabalho, essa busca constante na questão de melhoria, seja melhoria na eficiência operacional, seja no relacionamento, né, mais com o cliente, com o processo todo. Ou seja, esse é o tema que a gente discutir. Não é fácil, por mais que está crescendo e bem, o mercado é bom, mas tem todos esses desafios para a gente tratar, mas também vejo de uma forma super positiva o momento, falando como empresa, né, assim,
A Audaces vem crescendo muito nos últimos anos, agora iniciando algumas aquisições, o SCMC crescendo o número de associados, a troca, né, querendo sempre buscar mais para que a gente consiga não só melhorar essa troca e a convivência entre as empresas, com networks e com frentes como essa, assim como a gente traz pessoas que são do mercado para poder nos ajudar, como foi o caso do Marcelo Caetano em uma trilha, como são, né, o Rogério Scher no ano passado e outros trazendo, o Carlos Ferreirinha numa frente também, agora nossa como advisor também. Ou seja, quanto mais empresas próximas se apoiando, você consegue aumentar o nível dessa qualidade de troca e de movimento todo. Então, é nesse espírito que a gente tem. Vamos ter desafios e a gente vai buscar trabalhar em conjunto para seguir crescendo bem e, por que não, ganhar outros mercados também, né? É isso. Eu vejo o seguinte, poucas vezes eu vi um processo de associação tão forte quanto o SCMC. E eu não estou falando isso porque vocês estão aqui, né? São parte desse processo. Porque são muitas frentes. E como está crescendo de uma maneira orgânica, é claro que todo mundo queria crescer mais rápido, né? Mas o crescer de uma maneira orgânica faz com que as empresas sejam realmente pertencentes ao processo, né? E tem essa vontade de participar. Então isso é muito legal. Então, quando eu vou lá numa vertical, lá tem 100 pessoas, eu falo, nossa, que demais isso, porque às vezes você vai numa associação e não tem. Por que aqui tem? Porque realmente tem esse espírito. E se você me falar assim, eu vou fazer aqui um jabá claro, o André falou uma coisa super importante, tem que ver a floresta, e às vezes você não tem onde ver a floresta. Então, pô, se associar custa tão pouco para sua empresa ver a floresta e ainda adquirir conhecimento de várias verticais, e não tem justificativa de não fazer isso. E não é só no SCMC, é em qualquer associação que você possa participar. É muito importante isso. Às vezes a gente fica muito no individualismo, e você vê muitas coisas que foi falado aqui, foi de parceria, de associação, de estar junto ver o concorrente como um possível parceiro, enfim, de olhar o seu mercado e você dentro do seu mercado se ajudar. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade com o SCMC pronta, né? Porque às vezes fala, eu vou entrar numa associação que não... O que vou ganhar? Cara, só de conhecimento que você vai ganhar já valeu. Já valeu e sobrou muita coisa do seu investimento. Fora você ter essa visão que o André falou de ver o todo, sabe? E isso é sensacional. Eu fico super orgulhoso de participar. Eu vou até, não só da questão de conhecimento, mas tivemos um caso super recente. Acho que a troca é tão tranquila entre todo mundo, assim, uma questão tão verdadeira, que tivemos um caso de dos associados em uma conversa dos eventos de network, comentando, vou iniciar com tal empresa, com tal rede lá de varejo, vieram atrás para desenvolver. O outro olhou assim, eu passei por isso daí. Esse problema, tivemos aqui um buraco aí, uma dívida de X R$1.000, e não foram poucos, nesse parceiro. E não aparecia essa informação em lugar nenhum. Ou seja, para esse associado, eu brinco lá, falei, bom, você pagou 10 anos de SCMC e mais, só do prejuízo que você escapou. E é uma troca super genuína, o negócio de falar assim, vou deixar lá. Não, é isso. Pô, aqui tá funcionando bem, tal mercado tá melhor, tal região tá isso, desafios, estive lá nessa região, tá acontecendo isso. Esse tipo de troca é muito genuíno mesmo, acho, dentro do SCMC, e por isso que ele tá há 20 anos crescendo e realmente mostrando, né, não por associação, mas as empresas crescendo. Mas do SCMC é importante ver, pô, essas empresas que estão no grupo estão crescendo, é um objetivo. Esse é o ponto mais importante, né? Mais alguma consideração? Consideração só agradecer dos dois, meus amigos aqui, eu posso colocar como amigos mesmo, né, de poder aceitar, tá fazendo parte, né, desse momento, né, da SCMC, desses desafios, dessa troca aqui com a gente também. Só que eu só vou cercando de amigo, tô vendo que aí ia casar aqui também, que você deu espaço aqui pra gente bater um papo no amigo também, do rival. E eu acho que é isso, né? Eu acho que não só associativismo, mas acho que a gente, quando cria, né, a gente é interessante e não interesseiro, né? Eu acho que a gente tem esse tipo de troca em vários momentos, você vai acabar vendo que você está cercado de pessoas boas e várias frentes, segmentos, você está aprendendo o tempo todo. E é isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais cultivar aí no nosso mundo de negócio, né? Quero agradecer em nome do Economia SC também a participação e o tempo de vocês, e o Matheus também em nome do SCMC agradecendo aí a participação no podcast. Obrigado. Legal. Obrigado.